O módulo Contas a Pagar do MXM Web Manager tem como função o controle dos títulos da empresa, operando totalmente integrado aos demais módulos impactados na sua operação. Esta apresentação está organizada nos seguintes grupos: cadastro de fornecedores, gestão dos títulos a pagar, processos, gestão de adiantamentos, baixa dos títulos, gestão de impostos, bloqueio de período, consultas. Os fornecedores podem ser pessoas físicas, jurídicas e governamentais, nacionais ou estrangeiros. O preenchimento correto das informações do fornecedor é fundamental, pois diversos dados servem de base para o SPED, além de serem utilizados nas integrações com os outros módulos. Visando a segregação de função, o cadastro é dividido nas rotinas descritas na tabela ao lado, para que pessoas diferentes tenham a responsabilidade na informação dos dados. Por exemplo, o João é responsável pelo cadastro básico. A Ana é responsável pelas informações financeiras. O Pedro é responsável pela parametrização contábil. Relacionamos abaixo as rotinas do cadastro utilizadas no Contas a Pagar. Dados cadastrais. Parametrização contábil. Conta corrente. Documentação. Ativar, inativar fornecedor. Ativar, inativar conta corrente. Contato. As demais rotinas são utilizadas pelos módulos de compras, fiscal, contratos e gestão de processos. Na rotina dados cadastrais são informados os dados básicos do fornecedor, tais como razão social ou nome, CNPJ ou CPF, endereço, telefone, e-mail e outros. Para evitar erros, proporcionar segurança e facilitar a operação diária, as contas correntes dos fornecedores têm que ser cadastradas, obrigatoriamente. No processo de baixa dos títulos, só é possível fazer um pagamento eletrônico para contas cadastradas do fornecedor. Você pode definir uma conta principal e inativar uma conta corrente. Na rotina de parametrização contábil, você relaciona os grupos de pagamento que podem ser utilizados na apropriação dos títulos de um fornecedor. Este recurso é muito importante, pois traz segurança para a empresa, facilita o trabalho diário e evita erros, principalmente em relação à retenção de impostos. A parametrização pode ser realizada por empresa, filial e moeda. Ou seja, um fornecedor que vende produtos do Brasil ou do exterior pode ter apropriações diferenciadas dos seus títulos a pagar. No grupo do pagamento são vinculadas as contas contábeis, a conta de fluxo de caixa, os centros de custos e impostos retidos, permitindo que a contabilização e a retenção de impostos sejam realizadas automaticamente. Ao incluir um título de um fornecedor, você só poderá utilizar no grid de apropriação os grupos de pagamento que foram previamente cadastrados, garantindo a correta classificação e retenção dos impostos. O cadastro de documentação do fornecedor é extremamente importante e implementa segurança para a empresa. Os documentos podem inativar o fornecedor, suspendendo a realização de pagamentos. Por isso, é importante cadastrar alguns documentos do fornecedor, como por exemplo as certidões de recolhimentos de impostos de ISS e FGTS de prestadores de serviços, as liminares de suspensão tributária e a certidão do Simples Nacional. Dessa forma, o sistema evita que a empresa pague ao fornecedor quando estes documentos estiverem vencidos, obrigando a sua renovação. Esta é a tela da rotina que ativa ou desativa um fornecedor. Aqui você vê a tela referente à ativação ou desativação da conta corrente do fornecedor. O cadastramento dos contatos do fornecedor facilita o processo de pagamento, permitindo o acesso rápido à pessoa com quem se deve falar para resolver qualquer problema financeiro. A gestão do contas a pagar envolve 3 aspectos. Gestão financeira. Atende à necessidade de informações para controlar os pagamentos, a composição das obrigações e o fluxo de caixa da empresa. Contábil e gerencial.
Gera contabilização automática dos títulos e a apropriação em centros de custos e projetos. Fiscal. Faz o cálculo e a retenção dos impostos retidos, evitando contingências fiscais e multas. A gestão financeira é realizada com base na carteira de títulos a pagar da empresa. É muito importante conhecer os recursos disponíveis e estruturá-los de forma adequada, para que você possa gerar todos os relatórios necessários para a sua gestão. Os títulos cadastrados podem ser classificados com as seguintes informações, validadas em tabelas auxiliares: empresa, filial, fornecedor, tipo de título, tipo de cobrança, grupo de pagamento, moeda, centro de custo, projeto, centro de custo gerencial, conta de fluxo de caixa, acréscimo-decréscimo. Empresa, filial. O sistema é multi-empresa e os títulos pertencem à empresa emitente. Também pode ser relacionada a uma empresa pagadora. Este recurso é aplicado no caso de grupos empresariais, que fazem operações de mútuo na provisão do título. Fornecedor. Representa a pessoa física ou jurídica para quem o título foi emitido. Tipo de título. Identifica o tipo de documento ao qual o título se refere, como por exemplo, boleto bancário, nota de débito, impostos e outros. Permite, por exemplo, que seja gerado um relatório contendo somente impostos a pagar. Tipo de cobrança. Identifica a carteira de pagamento, por exemplo, cobrança bancária, carteira ou protesto. Grupo de pagamento. Representa a natureza de despesa ou investimento a qual o título se refere. Por exemplo, aluguéis, juros, serviço de manutenção ou consultoria. Esse grupo será detalhado no capítulo de Gestão Contábil e Fiscal, apresentando a sua aplicação nestas áreas. Moeda. O sistema é multimoeda. Você pode registrar o valor dos títulos na sua moeda original, e o sistema irá calcular a variação cambial. Você também pode usar esta informação na geração de relatórios. Por exemplo, listar os compromissos em dólar. Centro de custo. Identifica o centro de custo responsável pela despesa ou investimento, podendo ser um departamento, unidade de negócio ou região. Identifica o projeto ao qual os títulos se referem. Centro de custo gerencial. Permite uma segunda apropriação do título, além do centro de custo contábil. Por exemplo, nos casos em que você precisa controlar despesas de uma equipe de vendas, diretores ou outras áreas que não são identificadas nos centros de custos e projetos. Conta de fluxo de caixa. Contém a conta de fluxo de caixa a ser utilizada na apropriação do título. Acréscimo-decréscimo. O sistema permite que você informe valores que devem ser agregados ou descontados do título, como por exemplo, frete, embalagem e descontos de quebra oferecidos por fornecedores, permitindo que você tenha a visão do valor líquido do título. Modelo de rateio. Contém um modelo de rateio para a apropriação automática dos centros de custos de um título. Além das tabelas para classificação do título, existem campos do cadastro extremamente importantes para a cobrança. Data de programação de pagamento. Além da data de vencimento, o sistema permite que você informe a data da programação financeira da baixa. Esta informação é fundamental para a geração do fluxo de caixa, projetando o valor do título com os juros e descontos. Data de competência. Caso, por algum motivo, você tenha que contabilizar um título em uma data diferente da sua entrada, você pode informar esta data contábil, sem perder a informação da data efetiva de recebimento do documento. Juros e descontos. São os campos onde são informados os valores de permanência diária, multa e desconto que devem ser aplicados ao título para o cálculo do seu valor corrigido. Adiantamento. É o campo usado para informar o valor de adiantamento a ser deduzido do pagamento do título. Dados do recebimento.
é o conjunto de campos onde são informados o tipo de pagamento. DOC, cobrança bancária ou borderô, o código de barras do boleto e outras informações necessárias para a baixa do título. Anexo. O sistema permite que sejam anexados documentos relativos ao título, tais como o XML, o contrato, o e-mail de aprovação, certidões e outros. Como mencionado no capítulo Gestão Financeira, o grupo de pagamento é responsável pela apropriação contábil e fiscal do título. Ele representa a natureza da despesa ou investimento a qual um título se refere, por exemplo, aluguéis, juros, despesas de serviços ou compra de mercadoria. No cadastro são parametrizadas as seguintes informações: conta da apropriação, conta contábil a qual o grupo representa, conta de fluxo de caixa, conta a ser utilizada na apropriação do título, contas de juros e descontos. Registram valores de ajuste no título para o cálculo do seu valor corrigido. Impostos. Os impostos relacionados ao tipo de despesa ou investimento. Centros de custos. Os centros de custos relativos a cada classificação contábil. Modelo de rateio. Um modelo de rateio de centro de custo a ser aplicado na classificação do título nesta natureza de evento. Um único título pode ser classificado em diversos grupos de pagamento, eliminando a necessidade de cadastrar o título mais de uma vez. Por exemplo, parte do valor do título pode se referir à manutenção do sistema e outra parte à consultoria contábil, em diferentes centros de custos e projetos. A despesa de consultoria será apropriada em uma conta contábil diferente da despesa de manutenção do sistema. Utilizando todos os recursos relativos aos parâmetros dos títulos, você poderá gerar relatórios utilizando estes campos para a filtragem e agrupamento das informações. Acompanhar o saldo e o valor individual de cada título, sempre corrigido com todos os acréscimos e decréscimos financeiros e deduzidos os adiantamentos. Visualizar a contabilização e os impostos dos títulos. Gerenciar a compensação de adiantamentos. Ver o histórico do título, com informações das datas de provisão, baixa total ou eventos de baixa parcial. Anexar documentos ao título e ao cadastro do fornecedor. Realizar a programação de pagamento. Acompanhar o egindo contas a pagar. Gerar relatórios de gestão do contas a pagar, podendo retroagir a datas passadas. Gerar diversas análises, através dos recursos de relatórios e gráficos dinâmicos. Esta é a tela da rotina de manutenção de títulos a pagar. A manutenção dos títulos envolve os processos. Faturamento de títulos. Permite que você consolide diversos títulos em apenas um. Por exemplo, se você semanalmente recebe faturas de fornecedores e as lança, é possível ao final do mês consolidar as remessas em uma só fatura, conferindo o valor e consolidando todos os pagamentos em um único. Manutenção do tipo de cobrança e programação de pagamento. Este é um dos processos mais importantes de gestão do contas a pagar. Ele agiliza o processo de baixa e a geração do fluxo de caixa. Diariamente você analisa o contas a pagar e define as datas de programação de pagamento e a carteira. Os títulos são então atualizados automaticamente e na baixa, você pode selecionar os títulos conforme a carteira e ou pela data de programação de pagamento. Reparcelamento de títulos a pagar. Esta rotina permite que você desmembre títulos em função de uma renegociação do fornecedor, seja por questões financeiras ou de atendimento. Você cria diversos títulos a partir de um referencial, sem perder a rastreabilidade da operação. Relacionamento de títulos a notas de crédito. Essa rotina é usada para fazer esse relacionamento, quando a empresa recebe notas de crédito de fornecedores para serem abatidas de títulos a pagar.
Esta é a tela de faturamento de títulos. Na tela de manutenção do tipo de cobrança e programação de pagamento, informe a filtragem dos adiantamentos que deseja consultar. Clique no ícone para detalhar os adiantamentos. Esta é a tela de reparcelamento de títulos a pagar. Aqui você vê a tela que relaciona títulos a notas de crédito. O módulo Contas a Pagar gerencia os adiantamentos realizados a fornecedores, informação de adiantamento ou devolução. Você pode registrar adiantamentos e devoluções de adiantamentos a fornecedores, gerando uma conta corrente, e baixá-los utilizando parte ou total do seu valor, em títulos a pagar. O controle pode ser individual, ou seja, o sistema controla o saldo individualmente de cada adiantamento que está sendo baixado. Provisão de adiantamento e devolução. Ao contrário da rotina de adiantamento, que processa a saída de caixa ao gravar a operação, esta rotina faz a provisão do adiantamento e o caixa será movimentado apenas quando a tesouraria fizer o pagamento desta provisão. A provisão também pode ser de devolução, ou seja, ao invés de a tesouraria pagar, ela recebe, mantendo o mesmo processo. Baixa de adiantamento e devolução. Esta rotina realiza a liquidação da provisão de adiantamento ou devolução. Prestação de contas. Através desta função, o usuário pode prestar conta de um adiantamento recebido, informando as notas das despesas realizadas e o saldo em dinheiro a receber ou a devolver. Se o total gasto for maior que o adiantamento, o sistema gera uma provisão de pagamento. Caso contrário, será gerada uma provisão de recebimento. Esta é a tela de informação de adiantamento ou devolução. Esta tela se refere à provisão de adiantamento ou devolução. A prestação de contas é realizada com base nos adiantamentos recebidos, que devem ser informados. Esta tela mostra o extrato de adiantamento e devolução. O processo de baixa de títulos pode ser realizado pelas seguintes rotinas. Pagamento de títulos. O pagamento dos títulos pode ser realizado em lote, e você pode selecionar os títulos a serem baixados usando diversos filtros, tais como data de vencimento, programação de pagamento, tipo de título e tipo de cobrança. Outro recurso importante é a possibilidade de pagar de uma só vez títulos de diferentes empresas, gerando o mútuo entre elas por identificar a conta corrente da empresa pagadora, diferente da empresa emitente. Nesse caso, o sistema irá gerar de uma só vez a contabilidade de todas as empresas envolvidas e o lançamento de interferência entre elas. Pagamento por borderô. O pagamento por borderô é similar à baixa de títulos e gera um borderô para envio ao banco. Pagamento por cheque individual e de um fornecedor. O processo de emissão de cheque consolida todos os títulos a serem pagos do fornecedor e emite um único cheque no valor total. Utilize esta rotina, caso você necessite emitir um cheque para cada título do mesmo fornecedor. Pagamento por diferentes formas de pagamento. Esta rotina faz as baixas de títulos, de uma única vez e em diversas formas de liquidação, gerando TED, DOC ou depósito em conta. Pagamento não financeiro. Este tipo de pagamento ocorre quando você tem que baixar um título sem a saída de caixa, ou seja, nos casos em que houve uma permuta, um desconto integral, uma baixa por perda ou por inadimplência. Cancelamento de pagamento. Esta opção permite cancelar uma baixa realizada indevidamente. Esta é a tela referente ao pagamento de títulos. Esta tela se refere ao pagamento de título por borderô. Aqui você vê a tela de pagamento por cheque individual e de um único fornecedor.
Esta é a tela de pagamento de título por diferentes formas de pagamento. Aqui você observa a tela de pagamento não financeiro. Esta é a tela de cancelamento do pagamento de título. O módulo Contas a Pagar controla o recolhimento dos impostos retidos e a entrega de obrigações fiscais. Recolhimento dos impostos retidos. Esta rotina processa os títulos provisionados e baixados, gerando o título a pagar para cada órgão arrecadador, com o valor do imposto a ser recolhido automaticamente. Geração da DCTF. Esta rotina gera DCTF, a partir das informações dos títulos do Contas a Pagar. Esta rotina gera DIRF, a partir das informações dos títulos do Contas a Pagar. Classificação dos pagamentos de fornecedores estrangeiros. Esta função é utilizada para informar o tipo de rendimento e a forma de tributação a ser aplicada a títulos de fornecedores estrangeiros. Esta é a tela de recolhimento dos impostos retidos. Esta é a tela de geração de arquivo da DCTF. Aqui é mostrada a tela de geração da DIRF. Esta tela se refere à classificação dos pagamentos a fornecedores estrangeiros. A gestão de período financeiro permite o controle operacional do Contas a Pagar. Bloqueio de período. Ao bloquear um período, nenhum título pode ser incluído, alterado ou baixado, garantindo a consistência das informações do Contas a Pagar e dando tranquilidade aos gestores sobre as informações reportadas. Abertura de período. Por segurança, todos os períodos encontram-se bloqueados. Esta função libera gradativamente os períodos do ano nos casos em que é necessário fazer alguma alteração. Ao bloquear ou abrir um período, o sistema registra um log desta transação contendo o usuário, a data de processamento e o período aberto ou fechado. Esta tela mostra a rotina de bloqueio do período. Esta é a tela de liberação de período para digitação. Você tem à sua disposição as seguintes rotinas de consulta. Consulta de títulos. A consulta de títulos é extremamente completa, exibindo não somente os dados do título, mas também as baixas, a contabilização, os impostos retidos e o histórico de aprovação da requisição quando a empresa utiliza o módulo de gestão de processos. Consulta de pagamentos. Os pagamentos podem ser consultados, visualizando todas as informações da baixa. Consulta de adiantamento ou devolução. Os adiantamentos ou devoluções podem ser consultados a qualquer momento. Ficha financeira do fornecedor. A ficha financeira do fornecedor consolida todo o histórico de fornecimento, origem de atraso de pagamento e dados do fornecedor, relacionando todos os seus títulos pagos e em aberto. Na rotina de consulta de títulos, você informa os filtros que deseja utilizar. Clique no ícone para detalhar qualquer um dos títulos listados. Esta é a tela de consulta de títulos. Na rotina de consulta de pagamentos, você informa os filtros que deseja utilizar. Clique no ícone para detalhar qualquer um dos pagamentos listados. Na consulta de adiantamento ou devolução, informe os filtros que deseja aplicar. Clique no ícone para detalhar os adiantamentos. Esta é a tela referente à ficha financeira do fornecedor. Para conhecer melhor todas as rotinas do módulo Contas a Pagar, acesse as apostilas e ou vídeos disponíveis no Centro de Treinamento da MXM. Qualquer dúvida,
Entre em contato com nossa central de ajuda através do site www.mxm.com.br ou pelo telefone 21 32 33 2300. Bons estudos!